Estamos começando mais um MMF Cast, podcast que tem o objetivo de trazer temas jurídicos e temas relacionados ao mercado e ao empreendedorismo de uma forma descomplicada e de fácil entendimento. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui, de conversar, sentar nessa mesa com dois amigos e sócios, especialistas nas suas respectivas áreas de atuação, com uma enorme bagagem, né? Não vou revelar o tempo de estrada que eles têm para não denunciar a idade, né? Mas já tem uma experiência muito grande. O Gustavo Werneck na área de direito societário, a Fernanda Massotti, especialista em trabalhista, já com uma experiência muito grande. Então vai ser uma oportunidade muito boa para a gente tratar de assuntos relacionados ao mercado empresarial. Hoje o tema que a gente trouxe aqui no podcast seria cuidados básicos que todo empresário deve ter na condução do seu negócio, especialmente aqueles empresários, empreendedores que estão iniciando suas atividades. A gente vai focar muito nisso, então vamos trazer informações relevantes aí para quem está começando a empreender e tiver, curiosidade ou precisar dessas informações para iniciar de uma forma correta, não ter sustos, não ter problemas futuros. E aí, gente, eu vou começar esse podcast com uma provocação. Eu tive a oportunidade de ler um artigo que o Gustavo publicou recentemente e uma das questões que você trouxe lá, Gustavo, que eu acho bem relevante a gente iniciar falando sobre isso, é um dado do IBGE de que cerca de 60% das empresas que são constituídas no Brasil, elas encerram antes de 5 anos de existência. Então, eu queria que você comentasse isso, a gente tentar trazer aqui as razões pelas quais isso acontece e motivos, e alternativas para mitigar esse risco que a gente vê que é muito evidente no Brasil, né? Então, fica à vontade aí, meu caro. Obrigado pelo convite. Oi, Fernanda, Lucas. Essa questão seria uma pergunta de $1 milhão, né? Qual que é o grande erro do empreendedor ao começar o negócio e por que o negócio não dá certo? As razões são várias, né? As razões podem estar relacionadas ao produto que ela está oferecendo, pode ser relacionada à questão do mercado e da concorrência em que ela está inserida. Mas a gente verifica muito no nosso negócio, no nosso dia a dia, que muitos dos negócios não prosperam por erros básicos relacionados à questão de falta de estrutura jurídica. E a gente não está falando aqui de uma série de questões complexas, sofisticadas. A gente está considerando as coisas mais básicas possíveis, como um bom contrato social, bom contrato em relação à questão dos fornecedores, clientes e trabalhadores, os empregados, os colaboradores, como dizem. Também em relação à questão regulatória, se o mercado em que você está inserido tem algum problema, tem alguma barreira de entrada, algum tipo de regulamento que você precisa de se adequar a participar disso. Então, eu vejo hoje que talvez o problema maior dos empreendedores seja o excesso de otimismo. Então, assim, os empreendedores acham que tudo vai dar certo e não se preocupam com o problema. Negligência, ou pode até verificar, mas isso não importa. E talvez até mesmo a ignorância, né? Assim, a falta de conhecimento básico sobre aquele assunto. Então, eu acho que passa muito por essas questões. Perfeitamente, cara. Eu vejo isso com muita frequência e a gente já teve a oportunidade de trabalhar com clientes que estão iniciando suas trajetórias aí no empreendedorismo. E o que a gente vê com muita frequência, né, Fernanda, é que em várias oportunidades os empreendedores não tomam o cuidados simples, básicos, inclusive em relação a questões trabalhistas, cuidados que podem refletir na permanência dessa empresa, no tempo de estrada. Falta de cuidados preliminares. Falta de cuidados preliminares. E na área trabalhista é muito comum, na nossa cultura, de procurarem um advogado trabalhista somente quando chega a surpresa do contencioso. Somente quando tem uma provocação, uma ação trabalhista, uma fiscalização, algo nesse tipo. E a gente percebe, principalmente nos novos negócios, a turma das startups,
muita empolgação e eles vêm, às vezes, com alguns vícios, né? Seja por conta de empresas que trabalharam, que tiveram experiências, de concorrentes diretos, e acreditam que, às vezes, aquelas situações estão em conformidade. Então, algo muito comum na área trabalhista, que a gente se depara com frequência no escritório, é em relação aos contratos PJ. E eu sempre gosto de dizer que contratar um prestador de serviço PJ não é fraude, tá? Não é errado, não é algo ilícito, né? A gente tem essa permissão legal para esse tipo de contratação. Mas a forma como isso tem sido conduzido nos novos negócios, pelos investidores, pelos empresários, aí sim são condutas ilícitas, né? Por quê? Porque muitas vezes, até não de má fé, mas pela falta de preparo, pela falta de conhecimento, utilizam de contratos PJ, né, achando que estão fazendo um bom negócio, mas o intuito ali, no olhar trabalhista, no olhar da jurisprudência trabalhista, mascara um vínculo de emprego. Então, não é porque o seu concorrente, ele utiliza de contratos PJ, que ele sempre agiu dessa forma, que você trabalhou numa outra empresa desse mesmo segmento, como PJ, que você pode, né, utilizar desse tipo de contrato para mascarar vínculo de emprego. Então, a gente pode ter contratos PJ na sua empresa nova, lógico, mas o seu prestador de serviço PJ, eles têm que ser tratados como um PJ e não como um empregado, né? A gente percebe muitas vezes criando times, porque o meu time aqui é um time composto só por PJ, então o pessoal tem metas, tem bonificações, tem salário fixo, trabalham ali com exclusividade, recebem ordens, a subordinação ali, né, está implícita. Não tem, muitas vezes, não tem nenhum contrato para formalizar aquela relação. E aquela situação ali, ela já nasce viciada, ela já nasce, né, cheia de equívocos. E pode ter, seu concorrente pode te dar sorte de não ter uma demanda, mas num pequeno negócio, uma ação trabalhista de reconhecimento de vínculo de emprego, né? Talvez aí a gente pensando num negócio pequeno e você tiver que se deparar com 3, 5 ações trabalhistas, eu acho que esse tipo de situação pode prejudicar o seu negócio e gerar um prejuízo financeiro muito grande. Pode até inviabilizar o negócio, dependendo de quantas demandas virão, né? E do montante que está sendo discutido nessas demandas, às vezes pode até quebrar a empresa. Com certeza. A gente, outro dia, né, Fernando, a gente recebeu uma situação de um cliente. E assim, até fazer um parêntese, eu acho que é da cultura do brasileiro achar que o advogado ele tem a função só de litigar, só de estar na justiça. E poucos sabem que, na verdade, nossa função primordial é de aconselhar, de orientar juridicamente. Então, a gente às vezes fala, né, e não é para vender serviço nem nada, mas a gente fala assim, é melhor prevenir do que remediar. E a gente teve o caso que o cliente ele negligenciou uma questão trabalhista, porque é aquela questão que as mães falavam para a gente, você não é todo mundo, né? Porque todo mundo faz, que você tem que fazer também. Então, fizeram errado, já trazendo vícios de outros casos, né? E se depararam um belo dia com a citação judicial, né, com a carta da Justiça, cobrando uma ação de R$250 mil. Isso para a empresa que está começando é atestado de óbito, porque a empresa não consegue se manter tendo que desembolsar 250 mil e ter um fluxo de caixa, ter capacidade financeira para continuar tocando o barco. Então isso é muito importante. Então as pessoas negligenciam até sofrerem o baque. E se você tem a preocupação inicial de estruturar o seu negócio com adequação, você pode ter contratos PJ, mas você vai tratar aquele prestador de serviço como PJ. Ou em outras situações, a pessoa acha que o PJ vai sair mais barato. Às vezes, nem sempre, né? Então, às vezes, naquela estrutura de empresa,
para desenvolver aquele trabalho, ela precisa de um time de empregados. Então, até para ela conseguir colocar a cultura dessa empresa ali, os valores, as cobranças de metas e tudo mais, ela vai precisar contratar empregados. Então, esses cuidados preliminares aí são muito importantes para o desenvolvimento, né, do negócio, para que tenha a mitigação, né, de processos trabalhistas, a redução desse possível passivo trabalhista e principalmente para uma melhoria de gestão. Porque se você contrata um prestador de serviço PJ e trata ele como empregado, você está cometendo uma fraude. A partir desse momento aí, você não está agindo em conformidade. E aquela pessoa ali, ela sabe, né, que ele é tratado como empregado e não tem os direitos trabalhistas. Esses direitos são sonegados. E ele também não tem a liberdade de um prestador de serviço autônomo. Então, ele sempre será uma pessoa que vai reclamar, que vai ter algo para contestar. Por quê? Porque o empregador ali não está cumprindo o seu papel. Então, muitas vezes, a empresa, tendo uma adequação, ela vai saber como lidar com essas situações, né, com essas contratações, qual é o melhor formato de contratação para aquele empreendimento ali, para, sim, minimizar os danos. E a gente sempre gosta de trazer aqui, né, Gustavo, como que o investimento em políticas de conformidade é lucrativo para a empresa, né? Porque a cada $5 investidos em políticas de conformidade, a cada $1 investido em políticas de conformidade, são economizados outros $5. Ou seja, com a redução de passivo judicial, com a redução de multas, com a redução do turnover, com a melhoria da qualidade de processos e com a manutenção, a preservação da boa imagem, da reputação daquela empresa, que isso é importantíssimo. Excelente. E assim, eu acho assim, só complementando, Fernanda, de forma alguma o jurídico tem que sobrepor a operação. Mas você não sai a campo. Eu até gosto de brincar com os meus clientes, até de uma forma mais lúdica, para o cliente entender, que quando você vai fazer uma festa, você não simplesmente chama o pessoal para sua casa e pronto. Você vai arrumar a casa, compra ali um salgado, um refrigerante, uma bebida qualquer. Óbvio que pode faltar alguma coisa no meio da festa que você vai comprar. Mas se você estiver minimamente organizado, sua festa tem muita chance de dar certo. Então, trazendo isso para o nosso mercado, se o empreendedor ele se estruturar minimamente, e aí a gente pode conversar aqui ao longo do tempo, a respeito dos sócios, a respeito dos colaboradores, a respeito dos fornecedores, até se organizar para fins de receber o investimento, ele tem que estar estruturado. Até mesmo para ele ter a tranquilidade de falar assim, agora eu saio ao mercado, vou vender meu produto, vou vender meu serviço, porque eu sei que eu tenho que retaguarda. Excelente, então, cara. Isso é importante. Isso é importante demais, já mesmo que seja numa fase mais avançada do negócio, mas isso tem uma relevância muito grande. E a tendência é que uma empresa que inicia de uma forma adequada, ela se mantenha dessa forma e consiga se manter em conformidade sem maiores dificuldades, né? E o que eu percebo nesses anos aí de advocacia, a gente trabalhando em defesa de empresas e prestando consultoria para evitar litígios ou proteger o cliente na eventualidade de um litígio, é que e aí pegando o gancho do que o Gustavo trouxe, é que essa mentalidade, essa cultura brasileira de que, não, nunca tive processo, então não vou me preocupar, isso está mudando. Isso eu tenho visto. Inclusive, a gente tem a oportunidade também de trabalhar com clientes do interior. Isso é mais evidente ainda no interior, essa cultura de que, nunca tive um processo, por exemplo, um processo trabalhista, então vou deixar do jeito que está. O problema é que o empreendedor ele não sabe que, às vezes, um processo trabalhista pode acabar com o negócio dele. E outra, essa conformidade a necessidade de conformidade está cada dia mais em voga. Os órgãos públicos estão exigindo para processos de concorrência. As empresas que vão contratar, muitas vezes empresas grandes, exigem uma conformidade
das empresas contratadas. Então, tem uma tendência muito forte das empresas se adequarem a essa nova realidade de necessidade de conformidade, e a gente está passando por isso. Então é importante a gente conscientizar quem está nos ouvindo aqui de que é fundamental contar com um apoio, uma assessoria para iniciar o negócio, mesmo que não tenha contado, né, no início, mas passar a contar, né, aquelas empresas que não tiveram a oportunidade de ter uma assessoria jurídica no início, passar a fazer isso, porque o quanto antes é melhor. E a gente trouxe aqui, além dessa questão que a gente chama, né, no direito de pejotização, muita gente chama de pejotização, isso é muito importante, a Fernanda trouxe questões relevantes. Eu queria passar por outros que eu também considero muito importantes. Eu vou também pegar o gancho do artigo do Gustavo, que, né, um artigo excelente, que traz justamente essas questões aqui de cuidados básicos que todo empresário deve ter no momento inicial da sua empresa. E aí, Gustavo, suscitar uma questão aqui que é também muito relevante, e aí um segundo ponto para a gente debater, tá? Que é a escolha do tipo societário. A gente sabe que isso vai refletindo por longos anos a empresa, em questões tributárias, em questões de relação entre sócios. Então, se você puder nos contar aí o que tem de relevante nisso, na escolha do tipo societário adequado na hora que você está constituindo a empresa. E não só isso, né? Se a empresa foi constituída com um determinado tipo societário, muitas vezes é aconselhável avaliar se é realmente o tipo societário adequado para se manter naquela atividade empresarial. Vamos lá. Eu acho vou voltar duas casas antes. Vamos nós três aqui montar uma sociedade. Então, a primeira coisa é definir papéis, né? A Fernanda vai fazer isso, o Gustavo aquilo, o Lucas aquilo. Ok, então já que está definido e naquele momento de otimismo, todo mundo está, não, vamos fazer aquele imbuído, né, daquela empolgação, aquele otimismo. Então vamos colocar isso no papel. Vamos então organizar a empresa de forma que ela funcione dessa forma que a gente está se propondo a fazer. Porque no início é tudo são flores, todo mundo é amigo, todo mundo está ali no mesmo barco. Aí no meio do caminho eu vou viajar, a Fernanda acha que não precisa trabalhar muito porque o Gustavo viaja muito. Então a coisa começa a desandar. Então é aí que os problemas começam. Então, voltando na sua pergunta, a questão do tipo societário não é apenas algo burocrático, algo que você tem que ir lá na junta e na receita, né? E você vai dar lá um tipo societário. Eu quero ser sociedade limitada, eu quero ser sociedade anônima. Não, primeiro a gente tem que entender qual que é a nossa realidade, a nossa sociedade, qual que se adequa melhor à nossa realidade. Então, se a gente quer ter uma relação que é muito importante ter a gente, então talvez uma limitada. Não importa quem vai ser, se hoje é o Lucas, amanhã é o Pedro Manuel, não tem problema, desde que a gente então coloque aqui uma sociedade anônima, possa ficar um pouco mais impessoal. E mais, além dessa questão de responsabilidades em relação ao negócio em si, é importante você também ter temas relacionados à governança e soluções de litígio. Perfeito. Porque as relações entre as pessoas, em algum momento, você tem a parte litigiosa. Então, se você prever isso de início, seja em contrato, seja no acordo de associação, um acordo de sócios, que poderia ser de cotistas ou de acionistas, você consegue delimitar essas questões, você consegue colocar regras de desempate, regras de governança, né, que são essas práticas de responsabilidade operacionais também da empresa. Então, isso tudo é muito importante para quê? Para que no final do dia aquela empresa funcione. Então, você criar essa roupagem não é simplesmente uma formalidade. Ela vai te acompanhar e vai te ser muito útil lá na frente. Então, assim, é importante ter regras de governança, regras de sucessão, como que eu entro, como que eu saio da empresa. Porque a lei, se não tiver, a lei fala, porque se você não tiver uma definição pré-estabelecida, você tem que pagar isso em 60 dias. E às vezes a minha parte, eu chego para vocês hoje e falo, gente, daqui a 60 dias estou indo embora.
vocês vão ter que desembolsar minha parte, que isso pode resumir a empresa, pode acabar com a empresa. Então, será que você quer dessa forma? Será que vai usar aquele modelinho da internet, aquele famigerado modelinho da internet? E outra coisa, o acordo de cotistas, muitas vezes ele vem antes, né? Vem antes da constituição da empresa. É naquela fase preliminar em que as partes estão ainda no namoro, né? Estão conversando sobre a constituição da empresa, sobre os detalhes, e aí surge um acordo entre as partes sobre critérios para, como você disse, né? Desempate ou para deliberações de temas mais sensíveis da empresa. Isso realmente é muito importante. E trazendo um tema que, apesar de não ser nossa especialidade, a gente tem um time muito competente lá no escritório, que é o time tributário, mas é importante a gente ressaltar também que o planejamento tributário nessa fase é muito importante. Essencial. Nessa fase é ao longo da vida. Ao longo da vida, sim. Sem dúvida. Agora, falando de uma empresa que está iniciando suas atividades, ela trazer um regime tributário mais adequado à sua realidade, isso vai repercutir na lucratividade, na geração de receita. E isso é muito importante que você está dizendo, Lucas, porque isso também reflete na escolha do tipo societário. Porque determinados tipos societários podem ou não podem ter determinados regimes tributários. Então, se eu escolher um formato muito bonito, mas eu quero ser simples, eu sou optante pelo simples, né? O simples nacional, eu não posso, por exemplo, ser uma sociedade anônima. Então, eu tenho que pensar que na limitada, eu tenho que colocar o que a gente chama de KNAI, né? Que é os objetos, né? da empresa. Eu vou escolher um KNAI que tem um benefício fiscal, que não tem. Óbvio que eu não vou mascarar ou fazer coisa errada, mas digo assim, às vezes um tipo de função, de objeto, você consegue ter duas classificações com enquadramentos distintos tributariamente falando. Exatamente, por isso que esse aconselhamento jurídico multidisciplinar é extremamente importante para a abertura do negócio. Excelente. Não é algo só para os grandes empresários, né? Para quem vai abrir um negócio gigantesco, mas até mesmo para a estruturação do pequeno negócio. E é algo que a gente sempre fala com clientes e tudo. Quanto menor o seu negócio, quanto menor a sua empresa, mais fácil é a estruturação de políticas de governança, mais fácil é a criação de procedimentos de adequação. Então, quanto antes você ter essa preocupação, inclusive nessas negociações aí, nesses ajustes antes da constituição da sociedade, você ter um aconselhamento de um advogado societário junto, né, trabalhando em conjunto, em harmonia com o time trabalhista, com o time tributário, você já nasce com o seu negócio em conformidade com a legislação e, principalmente, em conformidade com a sua expectativa do seu negócio. Né? Igual a gente fala, às vezes a pessoa acha que está fazendo o correto e não sabe que está cometendo uma fraude talvez tributária, trabalhista. Isso acontece demais, desculpa te interromper, mas é só para ressaltar isso que você está falando. Acontece muito. Por desconhecimento, o empreendedor às vezes não sabe que está praticando um ato ilícito. Porque ele se espelha tá correndo em outro, risco, né? Ele se espelha no concorrente, na outra empresa que ele prestou serviços, que ele trabalhou. Então, ali era daquela forma, ele age, né, de boa fé, achando na ingenuidade de que ele está conduzindo um negócio de forma adequada e quando ele tem a surpresa de uma ação trabalhista, ele fica revoltado, porque ele não esperava aquilo. Então, aquele risco ali não era esperado, ele não tinha ciência daquele risco. E aí que é o grande problema, né? Então, a pessoa não sabe que tem aquele risco, que tem a possibilidade de ter um passivo ali, por conta de uma conduta que ela não agiu por má fé, mas por desconhecimento. Então, o aconselhamento, a busca por um trabalho preventivo, a gente não tem dúvidas, né? Que ele é muito, muito mais barato, né? Muito menos complicado e não é só para grandes empresas. O Gustavo falou aqui sobre governança e sempre que a gente vai comentar, né, Gustavo, com o cliente sobre programas de governança e tudo mais, a pessoa às vezes pensa, não, mas meu negócio é tão pequeno, aqui na minha empresa eu não consigo instalar isso, eu estou no interior, então aqui no interior a gente não lida com multinacionais, a gente não precisa de ter um programa de compliance, nada do tipo.
mas a gente sabe quais são as vantagens de um programa de conformidade efetivo e como isso pode ser um fator competitivo para as empresas, independente do porte de cada empresa. E né? nessa linha, Fernanda, assim, usando o jargão do mercado, né? Quanto menor, mais fácil é a correção do problema. Você ter um jet ski e fazer a curva é diferente de um navio pesado que já está lá naquela situação há muito tempo, fazer essa curva. Ela tem que demorar muito mais para conseguir contornar o problema. Então, quanto mais rápido a empresa conseguir atacar aquela situação, mais rápido ela se regulariza, ela entra em conformidade e ela funciona de forma legal. Muito bom. Gosto muito das suas analogias, viu, Gustavo? Pegando um gancho no que você disse, Massotti, aproveitar, porque isso acaba que traz uma reflexão da minha área. Você disse que é importante ter um caráter interdisciplinar nessa análise dos cuidados básicos que toda empresa deve ter. E eu gostaria de ressaltar isso pelo seguinte motivo. Como minha área, eu trabalho com direito de propriedade intelectual, muitas vezes o empresário, e até o inventor, pessoa física também, ele não tem a consciência da necessidade, da importância dele proteger as criações intelectuais, tanto dele ou da empresa, ou de funcionários da empresa, e perde com isso oportunidades grandes ou passa a assumir um risco muito grande. Dando um exemplo de uma empresa que deixa de registrar uma marca, coisa simples de se fazer, ela deixa de registrar uma marca, ela pode ter uma dor de cabeça imensa no futuro, uma ação indenizatória. Hoje a justiça já entende que é presumido o dano de quem usa a marca de um terceiro. O que isso significa? Se alguém estiver utilizando uma marca de uma terceira pessoa sem autorização, a indenização é certa, basta essa pessoa entrar na justiça. Então é um risco muito alto que ela está correndo por não ter tomado um cuidado básico. Outro exemplo também, também trazendo aqui para a minha área, é a importância de se proteger criações intelectuais que são aplicáveis à indústria, né, Gustavo? Eu ia trazer isso aqui para você agora. Muito disso a gente vê na questão das startups, né? Muito nas startups. E aí, nas startups tem muita criação intelectual, inovação tecnológica, que são plenamente protegidas por patente. E o que a patente garante para esse inventor, para essa empresa? Exclusividade na exploração daquela tecnologia. Isso é um diferencial competitivo enorme. E não sabendo da importância em se registrar isso no órgão competente, o empreendedor ele leva isso para o mercado e, ao levar isso para o mercado, ele perde um dos requisitos para a concessão da patente, que, dentre outros, um dos requisitos é a novidade. Então, o órgão responsável por essa análise, ele vai chegar e falar assim, meu caro, realmente isso aqui que você trouxe é bem inovador, bem interessante, só que já está no mercado. Então, eu não posso te conceder essa patente. O sujeito perde uma exclusividade de 20 anos sobre uma inovação tecnológica que é o pulo do gato, às vezes, para a área que ele atua, né? No nosso dia a dia das startups, né? O Lucas deve até se lembrar, e também pontuar isso aí com mais propriedade, mas várias vezes a questão das startups, elas estão muito voltadas também à busca de investimentos no mercado. E para você buscar o investimento no mercado, você necessariamente tem que abrir um pouco do seu negócio para o investidor. E são inúmeras as vezes que a gente verifica, eu tive meu projeto roubado, né? Sorrupiado pelo investidor, que não investiu, mas criou um projeto análogo numa outra estrutura. Então, por que não se proteger, né? Exatamente, cara. Exatamente. E aí envolve não só a questão de patentes, marcas que são mais difundidas, mas outros tipos de criações intelectuais, né? Uma canção ou uma inovação em termos estéticos, né? Muito aplicável à área de arquitetura. Tudo isso tem uma forma de se proteger e é importante que se proteja. Não apenas para evitar problemas futuros, como eu disse no caso, no exemplo da marca, também para gerar mas também para gerar um valor ao seu negócio, a um ativo intelectual, que pode ser futuramente vendido, até a marca mesmo. A empresa, às vezes, no futuro quer licenciar aquela marca, ele quer abrir uma franquia, e para poder licenciar por meio de uma franquia, ela precisa de registrar essa marca. Então, é uma oportunidade que ela deixa de aproveitar por falta de alguns cuidados que são... num primeiro momento são simples, mas que lá na frente pode se tornar muito complicado. A gente tem que enfrentar uma ação judicial e discutir
essas questões na justiça é o que ninguém quer, né? E nós, como advogados, também, claro, a gente está aí para isso também, só que a gente gosta que o nosso cliente seja bem protegido e não passe por um transtorno que é uma ação judicial, anos, né, litigando na justiça e dependendo de uma decisão de um terceiro, que muitas vezes não é técnica, a gente sabe, tem todo tipo de decisão judicial, né? Vamos falar sério aqui, porque é desse jeito. Então, são cuidados que e se a gente fosse pensar assim, eu acredito que quem está nos ouvindo e vendo aí, talvez possa pensar, e o checklist, o que eu preciso fazer? Certamente, a questão de ter um bom contrato social, de ter um acordo de sócios, né, de acionistas, vão elencar cotistas. Isso, tá? Eu acho que até para ficar mais... E dentro da sua linha, e talvez um dos primeiros, talvez dependendo da ordem, porque depende do caso a caso, mas essa questão da proteção intelectual, sim. Porque é o seguinte, muitas das empresas hoje em dia, elas estão migrando para o virtual, para o digital. Ou seja, elas não têm um estabelecimento, elas não têm nada ativo. As questões que são envolvidas na empresa dela são basicamente a marca e um serviço que ela presta. Então, a política de proteção de dados, né? Então, assim, se você não age em conformidade, que é o conhecido compliance, se a gente não tem essa questão da conformidade e não tem a proteção mínima daquela marca que você está construindo assim, a muito suor, pode chegar amanhã, vir alguém e falar assim que essa marca que você está usando, ela é minha. Tira ela do mercado. Tira do mercado. E me indenize por isso, porque você está usando uma marca que é minha. Ou seja, você esteja no mercado há tanto tempo. Você tem uma dupla penalidade. Você tira sua marca, que você demorou tanto tempo para construir, e dois, ainda tem que pagar o outro, né? Isso. Então, assim, é um duplo problema que você tem. E é algo que acontece com frequência, né? Muito grande essa frequência. Pode falar, Márcio. Então, seguindo aí esse checklist aí, sugerido pelo Gustavo, você iniciar o seu negócio antes mesmo, né, de colocar no papel e tudo mais, buscar uma assessoria jurídica multidisciplinar é importantíssimo. A gente também se depara com situações, né, em que a pessoa contrata uma única pessoa que faz tudo ali, né, vai gerir todo o negócio, ou muito comum também a própria empresa de contabilidade que presta, né, assessoria ali tributária, qual que é o melhor tipo de contrato a ser feito, a questão societária. E a gente sabe que cada um na sua área, né, gente? Então... Nada contra os contadores, viu? De forma alguma, mas eu acho que tem algumas questões, são questões jurídicas, cada né? Então precisa do aconselhamento jurídico. Então, adequar, verificar junto, né, com os advogados qual que é a melhor forma de contratação para o seu negócio, porque às vezes pode ser, você tem aquela falsa impressão de que um seletista vai lhe custar mais caro, mas às vezes para aquele negócio você precisa de ter um time composto por empregados, né? E hoje, né, a legislação nossa exige que seja via CLT o empregado, né, que presta serviço com subordinação. Mas você pode ter outras formas de contratação que sejam adequadas, desde que você tenha a postura adequada em relação àquele prestador de serviços. A questão de marcas que você disse, né, Araújo, a gente depara muito com contratos ali genéricos, né? E tem aquela cláusula ali no contrato de trabalho que o empregado não tem direito à propriedade intelectual e tudo mais, às vezes até com termos equivocados ali. É muito frequente. A Fernanda deve ver todo dia assim, não, o meu funcionário é PJ, mas só que ele tem o e-mail, ele tem um crachá, ele cumpre hora, ele tem uniforme. Isso e aquilo, uniforme. Ele é PJ, ele tem uniforme, ele tem ticket de alimentação, bonificação, férias, salário fixo, mas plano ele é de academia, mas ele é PJ. E aqui eu acho que seria interessante, né, para a gente ser prático aqui para orientar os empreendedores. A gente trouxe alguns elementos importantes. Seria bom elencar, né? A gente falou aqui da escolha do tipo societário, do planejamento tributário, da proteção das criações intelectuais, seja marca, patente, direito autoral. Falamos do acordo de cotistas, né, Gustavo? Isso aí precede a constituição da empresa. E posso só fazer um parênteses nesse ponto, que eu queria falar, que eu acho que é importante também.
A gente sabe, né, que a grande maioria das empresas no Brasil são do formato de sociedade limitada e a grande maioria são compostas de família. São empresas criadas por família. Então, você imagina ter uma empresa... nós vamos fazer, que todo mundo aqui é irmão. Vamos fazer uma empresa que faz isso e aquilo. No meio do caminho dá errado, a gente não previu regras de funcionamento, de governança, de saída da empresa. Acabamos com a empresa e com a família. Isso. Então, assim, conflito familiar também. Então, assim, o quão importante é essa organização e essa combinação prévia. Planejamento, total, né? Total. Eu deixei de falar alguma coisa que a gente mencionou aqui, da compliance, mesmo né? de relacionamento, né, entre os prestadores de serviço, entre empregados e outra questão também, principalmente entre terceiros, que é outra preocupação que eu tenho. Porque tem muitas situações também que a empresa é toda em conformidade, tudo certinho na empresa, mas ela lida com terceiros sem saber quem são esses terceiros, né? Às vezes ela terceiriza, vamos pensar aqui numa empresa de roupas, né? De roupas. E ela terceiriza ali um serviço para uma empresa que utiliza de trabalho escravo. Uhum. Então, ela tem a responsabilidade ali. A gente tem que ter o compliance, né, a conformidade, não só dentro da empresa, né, mas com quem ela vai lidar, com quem são esses terceiros, quem que ela vai contratar, para quem ela vai terceirizar. Tudo isso faz parte do planejamento trabalhista dessa empresa. Desmistificar uma situação que também faz parte da falta de informação das pessoas. Compliance não é apenas algo relacionado à anticorrupção. Exatamente. As pessoas veem no jornal, né, que compliance é só relacionado àquela questão de corrupção, de empresas que se envolvem, que têm relacionamento, né, com o governo. Não. O compliance pode ser trabalhista, pode ser societário, pode ser financeiro, tributário, sim, LGPD. Ia falar sobre LGPD também. Então, essa questão é muito importante. E tem uma série de outras questões que estão dentro desse guarda-chuva do compliance. E como você bem pontuou, e você também, Fernanda, o compliance ele não é só para estar dentro das regras. Isso gera diferencial competitivo. Isso você, numa licitação, você tem uma certa facilidade. Empresas estrangeiras, elas tendem a preferir empresas que têm o compliance de fato funcionando. Cada vez mais uma exigência do mercado. Isso a gente tá um diferencial competitivo. Quando você tem o due diligence, que é a questão da diligência prévia que o investidor faz na sua empresa para te investir, se você não tiver a casa arrumada, dentro da nossa analogia da festa, ele não vai para sua festa. Você tocou num assunto aí que, claro, né, caberia um podcast inteiro só para falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Mas eu acho que vale a pena a gente pelo menos mencionar a importância também do empreendedor que está iniciando seu negócio agora ou aquele que já está no mercado, ficar atento à LGPD, a importância de se proteger os dados que a empresa tem acesso da forma adequada. Às vezes o empreendedor vendo, escutando esse podcast nosso, pode ficar assustado. Tem muita coisa para se preocupar. A orientação, nesse caso, né? E aí pedi para vocês comentarem, mas a orientação é contar com o apoio de uma assessoria jurídica. Uma assessoria jurídica que aborde esses temas, né? E o compliance é um tema sensível, muito importante, porque agora a gente tem uma autoridade, né, um órgão público responsável somente para analisar se as empresas estão em conformidade com a LGPD. Aplica-se multa por isso? Aplica-se multa e a gente tem visto cada vez mais isso acontecer, principalmente em empresas que tratam dados com frequência. Então, é mais um tema, né, que a gente vinha elencando aí de questões importantes para se acautelar, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E talvez nessa adequação da LGPD, todo mundo imagina que... Todo mundo não, desculpa, a maioria imagina que seja algo assim extremamente complicado, né? A adequação ali são procedimentos, muitas vezes simples, que com treinamento você consegue... evitar um passivo desnecessário com vazamento de dados. Eu falo isso muitas vezes, vazamento de dados sensíveis de empregados, né, atestados médicos, algum documento de empregado relacionado à pensão alimentícia, algo nesse sentido, né? São questões, às vezes, que são documentos que passam na mão de várias pessoas ali,
no departamento pessoal, sem qualquer proteção, o pessoal trabalhando de home office, sem qualquer cuidado em relação às máquinas que estão sendo utilizadas, troca de mensagens no WhatsApp. Então, esse cuidado aí, principalmente com a LGPD, também não é algo só das grandes empresas, é para todo mundo. Total, inclusive assim, a gente trazendo assim saindo, né, da estratosfera, das big techs, das empresas de tecnologia, a gente trazendo aqui pro mundano, muito perto da gente, a clínica médica, a imobiliária. Então, assim, são empresas que estão muito próximas à empresa de engenharia. E são questões relacionadas não só ao trabalhador, como também ao consumidor. E nesse checklist que a gente estava conversando, além do LGPD, eu também incluiria a questão do Código de Defesa do Consumidor, que muita gente não tem domínio e praticam, né? Tem as práticas e as cláusulas abusivas, por exemplo, a forma como você se responsabiliza perante o consumidor. Então, assim, são uma série de questões que, vocês estão trazendo muito problema. Não, mas são de fato, porque você empreender no Brasil já é difícil. Se você não tomar cuidado com a retaguarda, é muito mais difícil. E quanto menor e mais incipiente a empresa, a tendência é que seja mais simples a adequação, né? O custo, até o custo disso para o empreendedor tende a ser bem menor, porque é uma estrutura menor para se adequar, são instrumentos menos complexos, né? Então, quanto antes, como eu disse e repito agora, quanto antes o empreendedor se preocupar com isso e caminhar nesse sentido, melhor, né? Com certeza. E sim, só para explicar também, né, para quem sabe um pouquinho do juridiquês, para quem está nos vendo, a LGPD, o que ela trata, né? Ela trata de dados pessoais, sejam elas, vamos dizer assim, diretos ou indiretos, que você consiga, de alguma forma, caracterizar aquela pessoa. Então, às vezes, o sexo, a cor, religião, o tamanho, questão corporal, e tudo o nome, isso. CPF, tudo e-mail, isso. né? Não só as questões assim, de fato, eu sei o nome do Lucas, o CPF do Lucas, mas tem coisas também que te levam a você por questões indiretas, vamos dizer assim. Então, a LGPD ela serve para proteger esses dados. E aí, bom você ter falado nisso, que eu lembrei de um gancho importante, que é a questão trabalhista, que eu vejo com muita frequência também, que hoje está cada dia mais em voga, né? A divulgação do serviço por meio de redes sociais. E o que eu tenho visto com frequência, é um cuidado que eu acho que todo empresário deve ter, é com a divulgação de imagens, voz dos funcionários para trabalhos publicitários em redes sociais. O que acontece com muita frequência e que não é aconselhável é o empresário fazer isso sem uma autorização específica, né, Massotti? Consentimento específico, né? Não vale aquele contrato de adesão ali, aquela cláusula no contrato de trabalho. Aquele modelinho, né, Fernanda? Aquele modelinho básico ali. Não, tem que ter o consentimento, né, ali do empregado, o consentimento granular, né, que a gente fala, né, específico para aquela situação ali. E eu ainda sugiro que em situações em que vai gerar uma publicidade, vai ter um ganho, que tenha outro, por mais que ele já tenha consentido, né, autorizado a divulgação da imagem, se é algo que a empresa vai ter um cunho publicitário, aí tem que ter outro termo específico. Esse cuidado, ele é muito importante. Ainda sobre a LGPD, no aspecto trabalhista, tem um dado sensível aí que a maioria das empresas ignora, a biometria, né? Então, a biometria do empregado, sem qualquer proteção, a gente sabe que o que a gente ganha de acesso com a biometria das pessoas, né? Você acessa bancos e tudo mais. E esses dados ficam totalmente desprotegidos, né, Lucas? Isso. E quando você fala em dado sensível, né? Só para ficar mais claro, são dados que têm uma proteção maior pela lei. A lei exige que o empresário cuide melhor desses dados, que são dados relacionados à orientação sexual, religiosa, dados que podem gerar algum tipo de discriminação. Esses dados têm que ter uma cautela maior com eles, né? A gente chama esses dados de dados sensíveis, então realmente é muito importante. E deixar claro também para quem está nos assistindo que não é um problema circunscrito, resumido ao Brasil. É algo que o mundo inteiro adota. Sim. Então quem está preocupado... O Brasil já veio um pouco atrasado, sim, né? Sim. A Europa já tem lá a GDPR, né? Que é a LGPD deles já há algum tempo. Inclusive a LGPD ela foi uma cópia da lei europeia. É isso aí, meus caros. Muito satisfeito aqui com essa conversa nossa. Se vocês tiverem algo para acrescentar, fiquem à vontade.
Eu acho que a gente abordou temas muito importantes aí para o empresariado brasileiro, empreendedor que está começando seus negócios, a quem está no mercado já há algum tempo também, claro, né? Isso são dicas não apenas para quem está começando, mas se você já está no mercado e viu que não observou algum desses pontos, fica à vontade, entre em contato com a gente ou com o seu advogado de confiança. É importante que você tenha uma orientação jurídica e não deixar que as coisas aconteçam só na confiança de que vai dar tudo certo e é isso mesmo. Então, eu deixo a palavra com vocês, fiquem à vontade aí para dar suas considerações finais e agradeço pela presença dos dois aqui, foi um prazer trocar essa ideia e bater esse papo com vocês aqui. Foi muito bom esse bate-papo e o meu conselho é que o investimento no preventivo, ele é extremamente lucrativo depois, você evita dor de cabeça, evita surpresas desagradáveis e consegue construir um negócio saudável, né? Isso que todo mundo quer, um negócio rentável, saudável, com segurança, em conformidade, para você poder prosperar, porque cada vez mais a gente sabe que como o agir em conformidade tem sido cada vez mais cobrado de todos nós, né? Então, a gente tem que mostrar e comprovar a adequação, né? Não só às normas, mas aos princípios que regem, né? O nosso direito, as relações éticas. Isso aí é algo que tem que ser tratado com prioridade pelos empresários. Sem sombra de dúvida. Muito bacana aqui essa oportunidade. Eu acho que foi um momento importante para a gente trazer alguns pontos que a gente, no nosso dia a dia, a gente vê com mais clareza, né? Mas às vezes quem está ali no calor ali do momento ali de querer fazer a coisa acontecer, não está enxergando. E é muito importante que o empresário, o empreendedor que já está no mercado ou queira começar um novo negócio, que ele se atente a tudo isso, porque é engraçado, né? Igual você diz, assim, o compliance, a questão de conformidade está cada vez mais necessária. Já deveria ser, né? Se nascer certo, já deveria ser. Então, assim, quem faz isso hoje, por incrível que pareça, apesar de ser um pré-requisito, você sai na frente, você cria um diferencial competitivo. Sim. Você tem, assim, a questão do planejamento tributário. Se eu adequar ali um regime especial, eu vou ter mais dinheiro, por exemplo, para aplicar no meu negócio. Se eu tiver tranquilidade de fazer um contrato com o fornecedor, eu sei que eu não vou tomar uma rasteira ali na frente. Então, assim, são uma série de questões que te dão 3, 4, 5, 10 passos à frente de quem está começando de uma forma totalmente desorganizada. Então, vale aqui a nossa palavra, né? Nossa orientação de que façam dessa forma, que isso vai ser muito útil para vocês lá na frente. Certamente é um investimento. Sem dúvida. A gente não quer complicar, a gente quer descomplicar a vida do empresário. Porque a gente traz muitas informações, às vezes o empreendedor fica com a sensação de que são muitos requisitos, muitas questões para preocupar, mas quem tem que preocupar com isso somos nós, os advogados, os assessores jurídicos. O que a gente quer é evitar problemas futuros e a perenidade dessa empresa é o que a gente quer, né? Dos nossos clientes, manter uma relação duradoura. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez foi um prazer trocar essa ideia aqui e até a próxima oportunidade. A gente trazer outros temas aqui importantes para bater um papo. Beleza? Um abraço. Um abraço a todos. Abraço.